A vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, por Monja Cecília Bage. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo, da partida de Nazaré até a chegada ao Egito. Impetra graças para Maria e José. Devendo partir da pátria para ir a um país estrangeiro, segundo a ordem de meu pai, pedi-lhe que se dignasse dar tanto à querida mãe como ao seu esposo José uma nova graça, para que de boa vontade se submetessem à ordem tão dura. E como deviam ser eles, que mais haveriam de sofrer na fuga para pôr a salvo minha pessoa, assim era-lhes necessária maior graça, para de boa vontade se submeterem à ordem divina. Por esta razão supliquei ainda ao Pai, que na revelação que mandasse o anjo fazer em sonho a José, desse-lhe nova virtude e nova graça. Assim de fato fez o Pai. Na mesma noite em que o anjo falou em sonho a José, falei eu próprio à minha dileta mãe, e lhe expliquei em poucas palavras a vontade do Pai, acrescentando que sofresse de bom grado a aflição por meu amor, e que em tal ocorrência eu queria pôr à prova a realidade de seu amor, como o Pai punha à prova meu amor para com ele e para com meus irmãos. Como o Pai estava certo de meu amor, sem submeter-me a prova alguma, e não obstante o fazia, assim agia eu de modo semelhante para com ela, se bem que estivesse seguro de seu amor mais do que materno, e por isso se sujeitasse voluntariamente às ordens do Pai Eterno, como voluntariamente me sujeitava eu também. Confortada com tais palavras, a querida mãe mostrou-se inteiramente pronta a realizar as ordens do Pai, e quando José a avisou da partida, ela já estava preparada. Dor e resignação. Atravessava o coração da querida mãe e de José a dor de terem que levar-me a um país estrangeiro, completamente desprevenidos de qualquer provisão. A compaixão para com minha pessoa era muito grande. Não obstante, estavam totalmente entregues à vontade do Pai, aceitando de bom grado a ordem, e na verdade, esposa minha, podiam estar contentes enquanto tinham consigo o unigênito Filho de Deus. Que podiam temer? Se Davi dizia com tanta segurança: nada temerei, pois estais comigo, conforme Salmos 22, 4. Tanto mais podiam dizê-lo eles, que possuíam segurança maior do que a de Davi, por me ter no meio deles, porque me viam com os olhos do corpo, enquanto aquele via-me e considerava-me só em espírito. Sentia, porém, alguma aflição ao ver o grande sofrimento que dominava a querida mãe e a José, e como suas almas inocentes deviam estar angustiadas e atribuladas. Oferecia esta aflição ao Pai e pedia-lhe que lhe desse as vísceras de piedade e de compaixão a todos os meus irmãos, em particular aqueles aos quais compete consolar os aflitos e atribulados, a fim de que estes recebessem algum conforto da parte de quem lhes deve dar, mas especialmente do Pai, o único que pode consolar qualquer coração aflito e atribulado. Supliquei-lhe ainda que, em virtude de minha compaixão, se dignasse perdoar aqueles que se mostram duros e cruéis, sem se compadecerem do próximo, quando vem angustiado. Contra eles, o Pai estava muito irado e disposto a usar para com eles de idêntica dureza, não querendo mostrar-se compassivo para com os que não querem ter piedade do próximo. Revelou-se o Pai aplicado pelas oferendas feitas por mim, com tanta insistência, e prometeu-me infundir em todos parte da piedade e da compaixão que eu experimentava agora com os meus irmãos. Fez-me saber que existem muitos corações duros, obstinados e perversos, que não se
teriam diante das inspirações e da graça que ele lhes concedia. Para os que havia um decreto terrível, isto é, que não encontrariam em sua presença a benignidade e a compaixão que haviam negado ao próximo. Senti por isso grande pesar, mas, porque a justiça divina reclamava satisfação, entregava-me ao divino beneplácito, tanto mais que sabia claramente que este castigo era merecido por meus irmãos, pois de fato conheciam eles muito bem a ordem do Pai, de que, com aquela medida com que se mede, haver-se-á de ser medido, conforme Mateus 7:2. E como o Pai lhes dá tanta graça, que poderiam se violentar e usar de misericórdia, embora por natureza sejam cruéis. Eles, uma vez que não querem se servir dela, tornam-se dignos do castigo merecido. Pedi ao Pai diferisse-lhes o castigo e não os castigasse com o devido rigor, o que obtive benignamente do Pai, como também a graça de dar força e virtude a todos aqueles aos quais convinha sujeitar-se à crueldade e dureza do próximo, seu superior. O Pai não deixava de dar-lhes virtude e graça necessárias para sofrerem a dureza e crueldade daqueles. Pedi ainda ao Pai que, como se dignara avisar a José, que pusesse a salvo minha pessoa e a libertasse da crueldade de Herodes, assim se dignasse avisar a todos os meus irmãos, ou por inspiração, ou por meio de seus servos fiéis, a fim de que, ao se encontrarem em qualquer perigo de perderem pelo pecado a vida espiritual, que consiste em sua graça, subtraíam-se ao perigo e fujam da ocasião. Não considerem os sofrimentos do corpo e, se preciso for, até se submetam à morte para salvarem a alma. Fiz tal pedido com grande instância ao Pai, porque, na verdade, muito me oprimia ver a maioria dos meus irmãos dar maior importância à vida temporal do que à eterna, e estimarem mais o corpo do que a alma. Realmente, vós vedes que todos os dias alguns fazem tanto pela saúde corporal, mas para a salvação espiritual mal dedicam um pensamento, enquanto a sua ocupação devia ser esta. Pois se perdem o corpo, nada perdem, mas se perdem a alma, perdem tudo, e para sempre. Quanta aflição sentia por tal loucura de meus irmãos! Não é possível chegardes a compreender quanto me afadiga a orar ao Pai. Inserisse em seus corações tal verdade e estima devidas à alma e à graça de vida. Com a fuga do pecado, como não sois capaz de chegar a conhecer o valor de uma alma e o valor da graça divina, mas eu, que exatamente os conheço, ocupava-me totalmente em suplicar ao Pai pela salvação das almas e sua libertação de qualquer culpa, sendo esta a fera cruel que devasta tantas e tantas, conduzindo-as ao abismo de toda miséria, a saber, a morte eterna. Por causa disto, quanto vivi aflito e emocionado, de fato, meus irmãos dão-lhe tão pouca importância. O Pai, para consolar-me, muitas vezes prometia minha conversão de grandes pecadores, concedendo-lhes graça eficaz para ressurgirem da iniquidade. Pelas numerosas instâncias que lhe apresenta, mostrava-se assaz pródigo desta graça. E, na verdade, todas as vezes que eu lhe suplicava por esta intenção, dava-me a salvação de uma alma já perdida. Por isso sabei, esposa minha, que se uma alma recupera a graça perdida e ergue-se da queda, então colhe o fruto de minhas súplicas, porque enquanto eu vivia na terra, tinha-lhe obtido a graça de meu Pai, mas mostram-se-me tão ingratas que não sentem obrigação alguma para comigo, nem ao menos me agradecem. Realiza, porém, essa parte em favor delas, relativamente ao meu Pai, agradecendo-lhe em nome delas, bendizendo e louvando a infinita bondade e misericórdia infinita
e o infinito amor para comigo, ao conceder-me quanto lhe pedia, embora a ingratidão de meus irmãos não merecesse de modo algum. A partida para o exílio, mistério escondido. Chegada a hora determinada pelo Pai de minha partida para o Egito, estava já preparado para sofrer aquela tribulação, como também minha querida mãe. Veio José e, tendo comunicado a revelação do anjo à sua esposa, partiram imediatamente com grande pressa, desprovidos de tudo. Ó, dura partida, mas realizada por eles com toda a prontidão e resignação. No meio das angústias tinha uma alegria grande, que eles ainda não possuíam por não poderem abranger o mistério ali oculto. Alegrava-se também eles naquela aflição por terem consigo o seu Jesus, que os tornava plenamente consolados. Alegrava-me por saber que à minha chegada ao Egito deviam jogar-se por terra os ídolos e precipitar-se no inferno grande multidão de demônios que ali eram adorados. Sabia ainda que os países por onde eu passaria seriam repletos de bênçãos celestiais. Tudo isto trazia-me regozijo muito grande, tanto mais por já saber que naquelas partes por onde eu andava, o Pai devia com o tempo ser honrado por uma multidão de almas penitentes que seriam mártires de amor. Tudo isso trazia-me muito consolo. Oferecia este consolo ao Pai e suplicava-lhe se dignasse consolar as almas que padecem e se afadigam por sua glória, na salvação do próximo, e este consolo fosse fazê-los colher tudo de suas fadigas, convertendo as almas obstinadas e perversas e reconduzindo-as ao verdadeiro estado de vida perfeita e à prática das virtudes cristãs. Na verdade, a maior consolação que pode ter alguém que se afadiga pela glória de meu Pai e pela salvação do próximo consiste em ver o fruto de suas canseiras, a conversão dos pecadores. Prometeu-me tudo isso o Pai, como de fato não deixa de fazer para com aqueles que verdadeiramente se empenham nesta obra tão grata a Ele e fazem-no desinteressados, sem procurar a vanglória, mas somente a glória do meu Pai e o bem da alma do próximo. Quem se empenha e se emprega nesta obra com um fim reto, aproveita do fruto da própria fadiga na vida presente com a conversão dos pecadores, e muito mais disto fluirá na outra vida, com a glória eterna. Quem age, porém, com fim diverso, não usufrui nem de uma consolação, nem de outra. Vi ainda que muitas destas almas, empenhadas em ministério tão grato ao Pai, perderiam o mérito ao fazerem esta obra por interesse próprio, por vaidade, para conquistarem crédito junto dos homens, ensoberbecendo-se devido aos seus talentos. Estas lançam suas fadigas ao vento, sem fruto algum para as almas, pois a palavra divina não produz efeito nos corações dos homens. Se é explicada por um coração soberbo e com ânimo vão e ambicioso. Sentia grande aflição por estes e pedia ao Pai se dignasse dar-lhes uma graça e uma luz superior para conhecerem a própria loucura, prometendo-me fazê-lo Pai dileto, como realmente não deixa de fazer para com todos, mas nem todos querem se prevalecer disto e por isso prejudicam-se a si mesmos, querendo aderir ao amor próprio e não à luz e à graça que lhes é comunicada por meu Pai. Espalham em vão as próprias fadigas, ficam privados de qualquer mérito junto do Pai, usurpando a glória que com toda razão só é devida ao Pai. Com todo o bem vem e procede do Criador, e ele deve endereçar-se e não a criatura, simples instrumento do qual se serve meu Pai para as obras de seu serviço e de sua maior glória. Em viagem, quando José participou seu sonho e as ordens de Deus, manifestada pelo anjo, logo a querida mãe José, genuflexos adoraram os decretos divinos, estreitou-me a ela, ao seu peito virginal, e puseram-se a caminho. Andavam, louvando e bendizendo ao Pai, e eu falava com ele. Entre os sofrimentos, alegrava-me muito ver essas almas tão prontas a seguirem as ordens de meu Pai
e conformadas com sua vontade. Considerava-me, porém, naquela viagem pobre, humilhado e sujeito ao furor de um rei iníquo, que com tanto ardor procurava dar-me a morte. Oferecia tal abaixamento e submissão ao Pai, em desconto do que me fazem meus irmãos, os quais se ensoberbecem diante das ordens de seus maiores, não querendo submeter-se a quem devem, e tanto menos às ordens divinas, recusando sujeitarem-se à lei de meu amado Pai, lei de amor doce e suave, e vendo-me submisso às ordens e aos rigores de um rei temporal, eles não se envergonham de levantar a cabeça e contradizem as ordens divinas. Nos braços de José, caminhando assim de noite, em tempo rígido, sofria muito frio e outras incomodidades. Estava nos braços, ora, da querida mãe, ora de José. Embora ele por pouco tempo me segurasse, ordenava-o mais a minha mãe, quando o ânimo de José estava angustiado pelo sofrimento, cansado e outras aflições provenientes da estação contrária. Ao receber-me nos braços, ficava inteiramente consolado e cheio de alegria. Tinha tal caridade para com José, por ordem de meu pai, porque não fazia coisa alguma sem o seu beneplácito. Nestas ocasiões, suplicava ao Pai que fizesse também qualquer alma aflita por meu amor experimentar semelhante doçura, manifestando-se-lhe ao coração, por meio das consolações divinas, a fim de que com isto viesse a adquirir mais força e vigor no caminho da virtude, que às vezes se torna um pouco áspero aos sentidos e causa tédio à fraca humanidade. O Pai, prometendo-me fazê-lo, e deveras não deixa de executá-lo, fazendo muitas vezes experimentarem consolos celestes aqueles que caminham pela estrada das aflições e das cruzes, imitando-me. Quando ficava privada de mim, a querida mãe achava-se inquieta de amor, pois não podia o seu coração amante suportar, nem por um só momento, a privação de seu tesouro. Estava, porém, toda conformada com a vontade divina. Eu, contudo, quando não estava em seus braços, fazia-a sentir que lhe falava ao coração e com palavras de amor ardente a confortava e assim ficava de algum modo consolada. Ânsias e cantos. Caminhando assim pelo restante da noite ao raiar do dia, apressavam mais o passo, porque a querida mãe e o esposo José receavam muito ser detidos, embora seguros, o amor que me dedicavam fazia-os tremer muito. Estando um tanto longe, deram algum alívio a seu cansaço, e pondo-se ambos a mirar meu rosto, ficaram plenamente consolados e contentes. Recomeçando a caminhada com maior pressa, pôs-se a querida mãe a cantar hinos de louvor ao Pai Eterno e a mim. Naquele canto paradisíaco jubilava a alma do casto José e não percebia nem sentia a fadiga do caminho. Alegrava-me também eu, esposa minha, a ouvir aquele canto, que me estimulava o amor mais forte para com minha cara mãe. E entre aqueles deleites parecia que voávamos, caminhando com ligeireza, como se fôssemos levados ao voo. Os anjos todos ficavam admirados e muitos se regozijavam, especialmente os que faziam a corte à sua rainha, vendo-a cantar tão suavemente. Oferecia esse prazer ao Pai e suplicava se dignasse fazer com que experimentassem semelhantes delícias, embora não do mesmo modo, todas as almas que se apressem pelo caminho do céu, a fim de não sentirem tanta labuta, nem se cansarem pelo caminho tão longo. E efetivamente, todas são bem consoladas e reconfortadas com visitas celestes por meio da graça divina. Alimentam-se. Caía a tarde e, sentindo a necessidade de algum alimento no meio do campo, sentados procuravam dar-me algum conforto. Embora sentissem eles disso grande necessidade, quiseram todavia primeiro dar a mim o alimento. Aceitei o leite puríssimo da mãe dileta e um pouco confortado comecei a repousar. Então José tomou um pedaço de pão que trazia, reconfortando-me com sua santa esposa. Durante este tempo, oferecia ao Pai o sofrimento e a extrema pobreza,
em desconto das excessivas comodidades procuradas por meus irmãos. Pedi ao Pai que, assim como Maria e José, antes de tomarem alimento para si, quiseram nutrir-me, fizesse que todos meus irmãos primeiro procurassem fazer as obras do serviço de meu Pai, e depois as que lhe fossem necessárias. Antes pensassem em alimentar o espírito com as contemplações divinas e as obras santas, e em seguida cuidassem da manutenção do corpo. O Pai prometeu-me fazê-lo e dar a todos tantas graças quantas lhes fossem indispensáveis para poderem agir deste modo, e aspirar-lhes ao coração tão santas obras. Mas reconheci que as criaturas quase todas abusariam de tal graça, querendo a maior parte pensar antes no corpo do que na alma, e nutrindo aquele, deixam a esta morrer de fome, e largam para trás as obras de meu Pai, vivendo delas quase totalmente esquecidas. Sentia por causa disto grande pesar e oferecia-o ao Pai para suprir as falhas de todos os meus irmãos, e especialmente daqueles que têm mais o dever de fazê-lo, e não o fazem, porque têm mais conforto e por isso são mais obrigados. O Pai aceitava tudo com grande amor e mostrava-se muito satisfeito com minhas ofertas. Estando, pois, no meio de tão grande pobreza, no campo, desprovido de tudo, indigente de todo o necessário, dizia ao Pai: Vede, dileto Pai, vosso amado Filho, a que estado de pobreza e sofrimento está reduzido, para cumprir a vossa vontade, e por amor de vossas criaturas, eis-me, ó Pai dileto, pronto a oferecer o sofrimento ainda mais. Ofereço-me todo a vós, querendo fazer somente aquilo que quereis de mim. Aceitai, Pai meu, estas minhas ofertas e desejos, em suplência do que deviam fazer os meus irmãos ingratos, e não fazem por negligência e devido ao fraco amor que vos tenho. Dignai-vos excitar em seus corações estes mesmos desejos, que eu, por vosso amor e para a sua salvação, vos apresento. Com a força poderosa de vosso amor, impeli-os a vos amarem ardentemente e a despender toda a sua vida em vosso serviço, a fim de se tornarem dignos de fluir de vossa presença no reino eterno e bem-aventurado. Estas súplicas agradavam muito ao Pai, que se demonstrava pronto a fazer tudo o que dele reclamava, mas fazia-me ver como a dureza do coração humano torna-se cada vez mais indigna das graças divinas. Não deixava, porém, o Pai de conceder-lhes a graça que então me prometeu, e se esta não produz os efeitos próprios, o fato provém da malícia da criatura, e não de que meu Pai tenha jamais falhado, nem de que não tenha cumprido a promessa feita a mim. Atenções de Maria e José. Um tanto reconfortados, a querida mãe e seu esposo puseram-se a agradecer ao Pai, e depois, olhando a minha pessoa em breve repouso, contemplavam meu rosto divino a expirar uma suavidade inestimável que consolava suas almas. No meio de tão grande júbilo, contudo, experimentavam grande aflição por ver-me padecer tanto, e pensando que tinham de passar a noite no meio do campo, sentiam grande pesar e entre si conversavam como fazer para livrar-me da rigidez do ar e da inclemência da estação. Não deixava o amor de sugerir-lhes todos os modos possíveis para defender-me do rigor do tempo. Estava percebendo tudo e não deixava de consolá-los, inspirando aos seus corações que tudo o que fizessem trazer-me-ia prazer e alívio. Oferecia depois ao Pai a caridade e a solicitude deles para comigo, e pedia-lhe se dignasse dar a todos os meus irmãos sentimentos semelhantes para com o próximo necessitado, a fim de que procurassem dar-lhe conforto e o consolo que a caridade comporta, e considerasse feito a si mesmo o que eles fizessem pelos pobres, porque assim mais facilmente se compadeceriam destes últimos. De fato, meu Pai declarou que tudo o que a criatura faz ao seu irmão, embora mínimo, ele o considerava feito a si mesmo. Todas as vezes, porém, que a criatura o fizer por amor do Pai, porque se o faz por outras finalidades, por vaidade, ou para ser estimado e receber glória, o Pai não o julgará feito a si, visto que não foi motivado por fim reto e orientado para ele. Daí a caridade deve ser feita sempre por uma só finalidade,
isto é, por amor do Pai. Quando se fizer que ele a receba como feita a si, o Pai mostrou-se liberal neste ponto e não deixa de inspirar sentimentos de caridade aos meus irmãos para socorrerem-se uns aos outros, como realmente vedes, pois muitos são os que se exercitam em tão bela virtude. Vi ainda todos aqueles que aproveitariam a graça e as inspirações de meu Pai, dadas em vista em tais resultados, e consolava-se, vendo cumprirem-se os meus desejos, a serem ouvidas as minhas súplicas. E como tudo redundava para a maior glória de meu Pai e em proveito e utilidade de meus irmãos, sentia muita alegria, porque não há coisa que mais me regozije e console quanto ver glorificado e exaltado o Pai Celestial, e os irmãos adiantados na virtude e no progresso espiritual. Era, contudo, muito moderada esta alegria pelo pesar experimentado ao verificar que muitos dos irmãos faltam neste ponto. Conhecia muito bem todos aqueles que, relativamente a esta virtude tão grata ao Pai e tão recomendada por mim, se recusariam e não lhe dariam importância alguma, e como a maioria seria privada desta caridade. Maior ainda era a pena experimentada do que o consolo, mas já disse que jamais tive consolo algum que não fosse seguido de amargura e pesar assaz maior, pois o número dos que me consolavam eram bem pequenos, mas infinito o número daqueles que me amarguravam, por ver sua obstinação e dureza, e como as inúmeras graças a eles conferidas por meu Pai, e o muito que por eles eu suportava, de nada adiantava, por culpa deles mesmos. Oh, que grande dor tinha! Mas como será grande a confusão para eles no dia do juízo, ver quanto fiz para que se salvassem e quão pouco eles fizeram para se salvarem. Ao invés, fizeram e fazem muito para se condenarem. Repouso e vigília. Tendo minha dileta mãe José rendido graças ao Pai, repousaram um pouco, achando-se assim de noite no meio do campo. Estavam na maior parte do tempo de vigília. Enquanto José dormia, a mãe velava, e quando ela repousava brevemente, José vigiava, não querendo jamais deixar-me, sem que um deles me guardasse, pelo temor que tinham de que pudesse ser-lhes tirado ou sofrer algum dano. No entanto, quem mais do que lhes era podido estar seguro, sabendo com certeza que eu era verdadeiro Filho de Deus, e que se eu não quisesse, ninguém poderia encontrar-me e prejudicar-me. Contudo, era muito grande a sua solicitude e diligência. Aprazia-me muito a sua diligência, e eu a oferecia ao meu Pai, pedindo-lhe que por aquela atenção se dignasse dar a todos os meus irmãos tanta graça e tanta luz, que conhecessem os benefícios divinos e os tivessem na devida estima, preservando-os para não serem, por negligência, deles privados, e procurassem ainda conservar a palavra divina no espírito e no coração. Ao percebê-la, ou por meio dos pregadores evangélicos, ou pela leitura dos livros sagrados, a fim de que, bem guardada, tirassem dela depois o fruto requerido. O Pai prometeu-me dar a todos para isto graça e assistência particular, tanto mais que disto todos têm tanta necessidade. Razão porque o inimigo infernal faz todo o esforço para tirar da mente e do coração de meus irmãos a palavra divina, sabendo muito bem quanto, por meio dela, podem aproveitar. Esforça-se como ladrão muito prático por roubá-la, jogando ali depois a semente má de suas sugestões diabólicas. Via ainda o estrago que o inimigo produz nas almas e o dano que lhes acarreta por este meio, e como por causa de sua fraca diligência, tanto se deixam enganar por aquele cruel ladrão. Sentia com isto vivo pesar, e não podia deixar de derramar muitas lágrimas, as quais, no entanto, oferecia ao meu dileto Pai, e suplicava-lhe se dignasse ter piedade de tantas almas que parecer por esta pouca diligência e vigilância. Meu Pai mostrava grande piedade, e eu lhe pedia se dignasse
ter subjugado o inimigo, a fim de que não tivesse tanta força contra eles. Efetivamente, meu pai apiedou-se muito a respeito disto e não deixa de ter fortemente subjugado o inimigo infernal, tirando-lhe as forças mais válidas, de tal modo que, se a criatura não quiser, não pode o inimigo ter entrado em sua mente e em seu coração para roubar-lhe o tesouro da palavra divina. Pode usuflar o débil vento de suas sugestões, mas se a mente e o coração do homem forem qual rocha, bem fortificada pela ajuda da graça divina, é possível, se ele o quiser, conservar-se sempre são e salvo e não temer nem ceder às baterias infernais, que se assemelham a fraquíssimo vento. Mas as criaturas, na maioria, são tão tolas que ao primeiro sopro já dão-lhe entrada. Isto deriva de sua pouca atenção e solicitude, pois vivem esquecidas da própria salvação e, como o inimigo é invisível, não o temem, quando de fato por isto mesmo deveriam temer e estar atentos e vigilantes. Pouco adianta que a fortaleza esteja bem munida e provida, se quem a guarda não está vigilante. Tendo obtido a graça requerida de meu pai por este particular, redi-lhe as devidas graças, ainda por parte de todos os meus irmãos. E cada vez que fazia alguma súplica por eles e obtinha o que desejava, rendia-lhe graças por parte de todos. Assim também como por parte de todos lhe pedia as acima referidas graças. O pai ficava por isto muito satisfeito e, em consequência, sempre disposto a conceder-me quanto lhe pedia. Oferecia-lhe o ato de gratidão e agradecimento para suprir por todos os ingratos que, depois de terem recebido as graças de sua beneficência, nem ao menos se recordam de um ato de gratidão por ações de graças e com isto se tornam indignos de recebê-las de novo. Este agradecimento aprazia muito ao pai e ele se mostrava satisfeito ainda com meus irmãos ingratos em virtude de minha gratidão. Em caminho. Passada a noite nos padecimentos e tendo eu tratado com meu pai sobre os interesses de meus irmãos e obtido para eles numerosas graças, ao despontar o dia, Maria e José puseram-se de novo a caminho. Tendo eles feito os habituais louvores e agradecimentos ao pai, vi a querida mãe José em tanta pobreza, em tanta aflição, sem terem com que reconfortar e apenas possuírem com que se resguardar naquele campo desolado, sem socorro algum. Tendo eles caminhado um grande trecho, cansados e aflitos, pedi ao pai se dignasse enviar-lhes algum auxílio por meio de seus anjos. O pai o fez, e à hora da refeição fizeram-na com muitas lágrimas de júbilo, vendo a divina bondade tão atenta e solícita em provê-los. Reconfortados, cantaram hinos de louvor ao pai. Cantava a dileta mãe tão suavemente que os próprios anjos, ao ouvi-la, ficavam encantados, e era muito agradável ao pai. Ofereci os seus e os meus agradecimentos ao pai, os quais eram-lhe muito gratos, e suplicava-lhe se dignasse socorrer a todos aqueles que se achassem em necessidade semelhante e inclinar sua bondade a auxiliar de modo admirável a todos os que sofrem por seu amor e para porem a salvo a própria alma. Júbilo de Jesus. Prosseguia esta viagem com grande júbilo, por saber tal ser a vontade do Pai, donde redundaria tanta glória para ele. Enquanto eu me detinha na nação de pessoas infiéis, muitíssimos conheceriam meu Pai através da minha permanência lá, e, abandonada a idolatria, se converteriam e adorariam o verdadeiro Deus. Oferecia a viagem realizada com tanto júbilo ao Pai e suplicava-lhe que, em virtude dela, se dignasse dar fortaleza, virtude e espírito aos meus irmãos mais fiéis, e inspirar ao coração deles, com um poderoso impulso, que fossem ao país dos infiéis, para converterem e reduzirem as almas por exortações ao conhecimento e à adoração do verdadeiro Deus, e desse tanta força e virtude à palavra deles,
que chegassem a penetrar no íntimo de seus corações e de suas mentes, e concorresse com a sua poderosa graça, para que deixassem com ânimo pronto a idolatria. Orei com grande instância, grande afeto, e agradou esta minha súplica e prece, e desde então prometeu-me o cumprimento de tal postulado, e vi como na verdade o executaria perfeitamente. Vi aqueles que corresponderiam à vocação dada por meu pai e como se esforçariam pela conversão dos infiéis com tal prontidão e constância, sacrificando-se a si mesmos pela glória de meu pai e a salvação do próximo, e via o grande fruto que colheriam desta pregação. Via todas as fadigas e as tribulações que suportariam para tal fim, os trabalhos, as perseguições e até a morte para muitos deles. Olhava-os com grande amor e complacência e agradecia ao Pai por lhe ter agradado enviar-me ao mundo, somente por ver aquelas almas tão amantes de sua glória e de sua honra e que por ele trabalhavam a imitação de mim. Suplicava ao Pai lhes desse cada vez mais nova virtude e fortaleza, e fosse para com elas pródigo de graças, fazendo com que toda a criação se sujeitasse às suas ordens, que até as criaturas insensíveis à enfermidade e à própria morte lhes obedecessem, os demônios fossem sujeitos a seu comando, e todo o inferno temesse e lhes obedecesse. Nada, por pior que fosse, tivesse podido prejudicá-los, fizesse-lhes provar a suavidade de seu espírito e o consolo que há de experimentar a alma que se dedica à glória de Deus e à salvação do próximo. Fizesse com que não temessem a ferocidade dos mais cruéis tiranos e não dessem valor nem aos tormentos nem à morte. Tudo isto pedi por eles ao Pai, com a perseverança até o fim. Com muita benignidade condescendeu o Pai amoroso, a quanto eu reclamava, complazendo-me muito ainda em tais almas, por ele tão favorecidas e a ele tão gratas, dando-lhes ainda o consolo do fruto que retiravam de suas fadigas com a conversão de numerosos infiéis e pecadores. Supliquei-lhe também que lhes preparasse recompensa superabundante no reino dos céus, e todas as almas salvas por seu intermédio servissem-lhes de troféus de glória no céu. O Pai me concedeu tudo com grande liberalidade e o mantém. Jamais deixará de fazer o que eu lhe peço e quanto ele me promete. Vi igualmente a multidão dos infiéis, que se converteriam pela pregação evangélica de todos os homens apostólicos. Senti, por este motivo, um gosto inexplicável. Mas, como já disse, meu consolo vinha sempre acompanhado de grande amargura. Vi ainda a multidão dos infiéis que perseverariam na obstinação e cegueira, não querendo dar crédito à pregação dos homens apostólicos, e como enganados pelo inimigo infernal e por sua vontade perversa, perder-se-iam voluntariamente. Rezei ainda, esposa minha, por todos esses miseráveis e derramei muitas lágrimas de compaixão por suas almas, pensando que para eles a redenção seria em vão. Sentia pesar bem maior, porque não haviam querido se prevalecer de um remédio tão válido para sua eterna salvação, mas quiseram perder-se, quando tinham um modo tão fácil de se salvarem. Quanto me atormentava esta perversidade de serem eles mesmos a causa da própria condenação. Via tantos sofrimentos meus, tantas dores, tantos trabalhos, tantos tormentos, em toda a minha paixão e morte dolorosa. Depois refleti e dizia, tudo isto de nada servirá para estes míseros. Ao contrário, há de ser-lhes maior tormento. E então angustiava-me e sentia uma pena inexplicável. O Pai olhava-me com grande piedade e animava-me ao fazer-me ver como não dependia dele nem de mim, enquanto tudo o que era necessário para a salvação deles se fazia e muito como queriam eles próprios perder-se. A pena devia ser toda deles, como deles era a culpa, enquanto ele, Pai benigno e amoroso, fazia todo o requerido para a salvação. Não queriam eles servir-se do remédio para salvar-se.
e entregava-os então à sua péssima vontade deliberada. Pedi, no entanto, se dignasse não abandoná-los até o fim e, com impulsos e inspirações, convidasse-os a abraçarem a sua santa lei, o que me prometeu fazer o Pai amado, e com isto trouxe algum alívio a meu grande pesar. Como acontece quando já se fez todo o possível para curar um doente, e tendo-lhe aplicado muitos remédios, vê-se que o mal é tão forte e não quer ceder. Por fim, tendo-se feito tudo, fica-se em paz, por ser impossível competir com a persistência do mal incurável. Assim eu, vendo aplicados àquelas almas infelizes todos os remédios mais válidos e poderosos, e elas não quererem ceder à graça divina, por fim, segundo o vosso modo de entender, ficava em paz, embora meu amor tão forte não deixou, nem deixa jamais de fazer o necessário por sua eterna salvação. Pedi ainda ao Pai fizesse conhecer a todos que, se quiserem salvar-se, é possível, sem restar recusa alguma, de não terem sabido nem conhecido quem fosse o verdadeiro Deus, pois não falta no mundo quem faça com que eles entendam e conheçam, principalmente depois que me encarnei e morri para remir o gênero humano. Procuram esmola em vão. Depois de alguns dias, em tanta necessidade e tribulação, acontecia passarmos por alguma cidade, onde, pela necessidade de viveres, era preciso entrar e pedir esmola. Algumas vezes se conseguia, outras não. Quando José entrava na cidade para procurar alguma coisa de comer, eu já sabia que nada arranjaria, e além do cansaço teria de acréscimo a pena de voltar sem subsídio algum. Sentia, por isto, grande aflição. Não obstante, nem o impedia de ir, para que adquirisse esse mérito. Vendo que aquele povo me negava esmola, muitas vezes, ele a pedia por amor de mim, e, no entanto, lhes era negada. Sentia grande pesar, oferecia-o ao Pai em desconto por aqueles ingratos, que muitas vezes, vendo o próximo em grande necessidade, a pedir-lhes algum socorro por amor a Deus e de Deus, lhe o negam com grande crueldade. Ao entrarem, pois, naquelas cidades ingratas, onde não deviam receber outra coisa do que palavras pesadas e descortesias, eu lá entrava, oferecia tudo ao Pai e suplicava-lhe que, por aquilo que eu tão voluntariamente sofria por seu amor, se dignasse também ele entrar na alma dos meus irmãos, por meio das divinas inspirações, e não considerasse a dureza, a ingratidão e as palavras pesadas deles ao recusarem correspondência às inspirações divinas e negarem a Deus o devido amor. Embora o peça com tamanha amabilidade que parece de fato que lhes pede em esmola, via já que o Pai receberia muitas palavras pesadas de meus irmãos. Apesar disto, suplicava-lhe com muito afeto que não me negasse o que lhe pedia, tendo grande desejo que o Pai fosse amado por todos. Via que, se o Pai insistisse nos poderosos impulsos, muitos se haveriam de render e ceder à violência de seu amor. Era minha suprema consolação, e por isso afadigava-me em orar ao Pai, de modo que obtinha o que desejava, se não no todo, ao menos em parte. Naqueles lugares, pois, onde recebia alguma esmola, não digo que a recebia, eu, porque a fizessem a mim diretamente, uma vez que eu não a pedia, por não estar ainda em idade para pedi-la, mas porque a que davam a minha dileta mãe, a José, tinha na conta de feita a minha própria pessoa. Recebia, portanto, aquela caridade com muita gratidão e por ela agradecia ao Pai e pedia-lhe remunerá-los. Suplicava-lhe ainda se dignasse conceder inúmeras graças aos que se mostram tão liberais para com o próximo necessitado. Agradecia-lhe também da parte dos que, tendo recebido o subsídio de seus benfeitores, mostram-se ingratos, sem ao menos lhes demonstrar um ato de gratidão. Rezava que fosse liberal em dispensar as suas graças às almas, que se mostram liberais para com ele, ao dar-lhe tudo o que delas requer, e essa sua liberalidade e prontidão de ânimo
lhe servisse de meio para obterem dele novas graças e favores. O Pai tudo me prometeu, e tudo isso opera com grande perfeição. E se uma alma encontra-se em escassez de graças divinas, crede com certeza que o motivo se acha em que ela se mostra muito avara com meu Pai, e ao negar-lhe aquilo que em toda razão se lhe deve, é privada das graças que só por bondade lhe concede o Pai amoroso. As bênçãos de Jesus. Em todos os lugares, pois, aonde me conduziram, pedi ao Pai se dignasse dar a sua bênção, deixando também eu, repletos de bênçãos celestes, os lugares por onde passava, e muito mais onde entrava e me detinha por algum tempo. Como uma grande personagem da terra, onde se detém, dispensa graças para que fique a memória de ali haver estado sua pessoa. Ora, muito mais eu, unigênito Filho de Deus, tinha motivo de deixar por onde passava e onde me detinha a memória da minha pessoa. Tanto mais que justamente fazia naquela viagem, a fim de que ficassem santificados todos os lugares e principalmente aqueles dos quais recebia algum ato de gratidão. Abençoava todos os campos, que por muito tempo se tornaram férteis. Muito mais abençoava os povos, pedindo ao Pai que os dispusesse a receber a sua lei, que viera ensinar. O Pai condescendia a todos os meus postulados. Como então não eram capazes de receber as graças divinas na alma por serem idólatras, e não havia quem lhes ensinasse o conhecimento do verdadeiro Deus, recebiam a salvação no corpo, ficando livres da enfermidade corporal, embora não soubessem de onde lhes vinha aquele bem. Os idólatras aterrados. No ingresso daqueles lugares onde havia os simulacros dos demônios, todos caíam por terra e se quebravam. Antes, porém, de entrar ali, pedi ao Pai se dignasse lançar por terra todos os ídolos ali adorados por aqueles povos. O Pai prometia-me fazê-lo, e eu estava com grande desejo de ali logo entrar. Ao caírem os simulacros, não sabiam as gentes de onde isso vinha, e ficavam muito maravilhadas. Eu pedi ainda ao Pai que lhes iluminasse o espírito e fizesse com que entendessem não serem aqueles o Deus que deviam adorar. Na verdade, muitos deles ficavam confusos e especialmente os mais doutos diziam consigo mesmos que de fato aqueles que eles adoravam eram deuses falsos. Muitos, porém, entendiam diversamente, segundo a dureza e obstinação própria, embora em bom número se dispusesse para a verdade que lhes fazia entender a luz da razão ajudada pela graça de meu Pai, para reconhecerem o verdadeiro Deus, desejando ter alguém que lhes fizesse entender isso. Depois, com o tempo, não faltou quem o ensinasse. Agradecia ao Pai pelo que se dignara operar naquela cidade por meu amor e para cumprir o meu pedido. Alegrava-me outrosim de ver expulsos os espíritos infernais e muito abatido o seu império, quando o inimigo infernal acreditava aliciar a seu partido o mundo todo. Viu-se muito abatido em suas forças pelo poder de meu Pai e de minha pessoa humanada. Embora ele não chegasse jamais a entender isso, mas somente tinha suas dúvidas. Regozijava-me muito, como já disse, ao ver tudo o que fazia meu Pai. Oferecia-lhe minha alegria e pedia-lhe que o mesmo fizesse nas almas de meus irmãos, quando lá entrasse por meio de sua santa graça, que lançasse por terra todos os ídolos por eles adorados, as paixões e os afetos desordenados que reinam dentro de seus corações, e fizesse reinar ali somente a memória e o afeto dele, verdadeiro Deus e Senhor absoluto das almas e dos corações. O Pai prometeu-me fazê-los e efetivamente não falha, mas a criatura está tão apegada ao afeto das coisas do mundo, das criaturas e àquilo que me é mais forte, ao amor de si mesma, que por isto, muitas vezes, oferece grande resistência à graça divina e impede as obras que meu Pai propôs fazer nela. Não deixa, contudo, de fazer o Pai aquilo
aquilo tudo que eu peço. E se não produz efeito por culpa da criatura, o prejuízo será todo dela, e há de ser-lhe grande a pena e confusão quando vir a resistência que opôs a graça divina e os favores celestiais. Ao sair eu, pois, da cidade, para prosseguir viagem, apesar de privado de qualquer socorro humano, ia contente e declarava ao Pai ser meu reconforto e conforto, ver expulso o inimigo infernal e debelado o inferno. Pedia-lhe, todavia, não deixar de socorrer a mãe dileta e o aflito José. Se entrava naquelas cidades para pedir esmola e nada encontrava para atender a amada esposa, muito se afligia. Não deixava, porém, o pai de consolá-lo, seja de um modo ou de outro, provendo-os com a comida do corpo e reconfortando-lhes o espírito com os divinos favores. Os cânticos de Maria. Prosseguindo a viagem, toda vez que saíam de alguma cidade, convidava-lhe a dileta mãe a cantar hinos de glória e de agradecimento ao Pai. E fazia-o ela com tanto espírito, graça e amor, que o dileto pai e eu ficávamos muito satisfeitos. Unia-se a ela, em seguida, muitos animais que daqueles campos acorriam a ouvir sua rainha, e terminado seu canto, faziam-lhe eco, cantando também eles com suas harmoniosas vozes. Isto aprazia-me muito a dileta mãe e seu esposo José, e por isso eu fazia com que eles os ouvissem. Cantavam ainda os anjos, que me faziam corte, e a estes ouvia a dileta mãe, e às vezes também José percebia a harmonia, embora não visse os espíritos bem-aventurados, mas porque ouvia a dileta esposa que sozinha superava todos. Não se deleitava muito em ouvir os outros, ficando como que encantado e absorto no canto de sua amada esposa. Oferecia aqueles cânticos da mãe querida ao Pai, unidos com meus agradecimentos por aquilo que se dignara operar naqueles lugares onde havíamos entrado. Nisto muito se comprazia o Pai e mostrava-se cada vez mais pronto a dispensar suas graças em prol de meus irmãos. Agradecia-lhe ainda por parte daqueles povos e o adorava em seu nome, uma vez que eles ainda não o conheciam. E pedia-lhe se dignasse inspirar ao coração de todos os meus irmãos fiéis, adorá-lo também eles, e agradecer-lhe por parte daqueles que não têm a luz da verdadeira fé e o conhecimento do verdadeiro Deus, a fim de que não deixe o Pai de receber a glória que da parte desses lhe é devida, mas é negada por causa da sua cegueira e obstinação. O Pai prometeu-me realizá-lo e fez-me ver como, de fato, muitos de meus irmãos se exerceriam em tal santa ação e a glória que haveria de redundar para ele e o grande mérito que eles conquistariam. Com isto sentia grande consolo. Vi ainda aqueles que não dão ouvidos à inspiração divina, não fixam nisto pensamento algum, nem se exercitam absolutamente em tão santa ação. Sentia com isto grande pesar, por ver privado o Pai daquela glória e a eles de tão grande mérito. Engenhava-me ainda em dar-lhe maior glória, bendizê-lo e louvá-lo, e agradecer-lhe da parte de todos, com o maior afeto que eu podia, que de fato era muito grande, por estar a minha alma unida ao Verbo. O Pai muito se comprazia nisto e mostrava-se satisfeito por todos, apesar de ficarem os que deixam de fazê-lo privados do mérito. E este não podia eu conquistar para eles, porque o mérito se deve a quem faz a obra. Se era meu mérito, por fazer eu a obra, para que os meus irmãos não ficassem à parte, despojava-me eu de todos os meus méritos, fazendo deles um dom a estes. Tão grande era o amor que eu lhes tinha, que eu me despojava de todos os meus méritos, e revestia-me de todos os seus desméritos e de todos os seus débitos, querendo satisfazer por eles a divina justiça e dar-lhe aquela glória e honra que eles deveriam ter dado e foi negada, de tal modo que eu me empobreci e fiz-me réu e devedor para enriquecê-los. Fiz-los partícipes dos tesouros divinos e da graça divina, tornando-lhes com isto muito propícia a misericórdia divina. Oferece suas penas por aquele povo. Prosseguindo assim a nossa viagem no meio de tantos sofrimentos,
quer de minha pessoa, quer da dileta mãe e de seu esposo José, ofereci ao Pai todos os padecimentos e as tribulações sofridas naquela longa viagem, pedindo-lhe que, por sua infinita bondade e pelos méritos de meus sofrimentos, se dignasse dar-me a graça de iluminar aqueles povos e fazer com que crescem nas verdades eternas e reconhecessem e adorassem o Deus verdadeiro. Quando chegasse o tempo que para eles tinha sido marcado, prometeu-me o Pai fazê-lo e efetivamente não deixou de conceder àqueles povos tão grande graça. Os ídolos derrubados. Estando próximo da cidade do Egito, lugar onde devia por algum tempo estabelecer morada, pedi ao Pai se dignasse prostrar por terra todos os ídolos que ali eram adorados por aquela bárbara nação, e que a minha entrada nela não ficasse de pé simulacro algum dos demônios, que os enxotasse para a entrada que nela fazia o verdadeiro Deus. Dignou-se o Pai fazer quanto eu lhe requeria, e efetivamente, avizinhando-me da cidade, ao entrar nela, caiu de súbito o mais famoso, precipitou-se e atrás deste todos os outros, como vos direi logo. A adoração da natureza. Ao atravessar, pois, aqueles campos, as árvores todas se inclinavam em ato de adoração, até as plantas e as árvores se prostravam com a fronte por terra, reconhecendo o seu Criador. O Pai ordenava que me dessem esta demonstração de homenagem, uma vez que as criaturas racionais manegavam. Comprazia-me por aquela reverência demonstrada pelas criaturas irracionais e pedi ao Pai fizesse de modo que também as criaturas racionais se humilhassem e se persuadissem a adorar o seu Criador, o verdadeiro Deus, escondido em minha humanidade. E então via como muitos reconheceriam e adorariam o verdadeiro Deus, abandonando a adoração e o culto dos deuses falsos. Alegrava-me muito com isto, para a glória do Pai, mas vendo muitos se manterem na própria obstinação, sentia grande desprazer e muita amargura. Se tornava a minha consolação por ver a perda de tantas almas que teriam podido se salvar. Oferecia a consolação e a tristeza por mim experimentadas ao Pai e pedi-lhe que, em virtude destas, perdoasse a tantos de meus irmãos que não sabem alegrar-se ao verem glorificado meu Pai da salvação das almas, nem experimentam tristeza alguma pela perda das mesmas, quando de fato essa deveria ser a causa principal de sua alegria, a saber ver, reconduzidas à salvação eterna, a alma do próximo para a glória de meu Pai e para o proveito e o bem deles mesmos. Devem sentir grande tristeza pela perda das almas, vendo falhar esta glória ao Pai e cair sobre elas o cúmulo de todos os males, para a sua perdição. Mas, na verdade, esposa minha, quase não existe quem pense nisso. Pouquíssimos são os que fazem. Realmente, isto desgosta ao Pai. Ficou, todavia, satisfeito por aquilo que eu lhe ofereci em nome de todos, porque eu era poderoso advogado por todos os meus irmãos, e um pagador rico de um valor infinito para cobrir todos os seus débitos e satisfazer plenamente a justiça divina. Ó esposa minha, que teriam feito os meus irmãos se eu não tivesse então reembolsado tal soma por eles, não só com os sofrimentos, mas também com as súplicas e as ofertas? Ao contrário, eu, a cada momento, estava empenhado nisto, sempre orando e oferecendo, pedindo e fazendo aquilo tudo que era de maior glória ao Pai e de proveito e salvação para eles. Embora visse perfeitamente a ingratidão de meus irmãos, muitos dos quais, em troca dos agradecimentos, ter-me-iam ofendidos mais e quase todos se esqueceriam de meus benefícios. Não obstante, jamais desisti de trabalhar por sua salvação. Ofereci, porém, esta grande caridade e perseverança em beneficiá-los ao meu Pai, e pedia-lhe que enchesse de caridade e perseverança o coração de todos aqueles que se esforçam junto dele pela salvação do próximo, a fim de que não desistam do bem começado, por mais que se vejam pagos por ingratidão e descortesia, e enquanto fazem tudo para a glória do Pai e pela salvação das almas, não procuram nem desejam outra recompensa senão aquela que o Pai costuma dar aos que nisto se empenham. O dileto Pai prometeu-me fazer tudo e efetivamente não falha.
Na verdade, existem muitos que agem desta maneira tão grata a meu Pai e tão útil a si mesmos e ao próximo. Embora a maioria opere diversamente, sentia prazer muito grande relativamente a uns e desprazer em relação aos outros. E tudo oferecia ao Pai, a fim de que aos primeiros desse perseverança e aos segundos concedesse luz e graça para conhecerem-se a si mesmos e emendarem-se, para que glorifiquem o Pai e recebam o prêmio por eles preparado por toda a eternidade, o qual realmente é muito grande. No termo da viagem, depois de tão longa e atribulada viagem, feita com tantos padecimentos meus, da dileta mãe de seu esposo José, vendo de longe a cidade onde devíamos morar, falei à dileta mãe, enquanto me segurava nos braços, dizendo-lhe que já chegáramos ao termo da viagem, e por esta razão louvasse o Pai com os cânticos habituais, que ao entrarmos na cidade toda a gente estaria abalada pela destruição dos ídolos. Mas não temesse o tumulto, ao invés andassem à procura de teto, e encontrariam um adaptado à nossa pobreza. Ficou a dileta mãe muito consolada e reconfortada ao perceber a doçura das minhas palavras, e José ainda recebeu naquele instante grande consolação de espírito, embora não houvesse ouvido aquilo que eu dissera à querida mãe. Avizinhando-se da cidade, começou minha mãe a cantar suavemente hinos de louvor ao Pai. Oferecia seus louvores ao Pai em agradecimento de ter nos feito chegar ao termo, sem que nenhum de nós perecesse, porque devido à rigidez da estação e a outros sofrimentos, não teria podido resistir à nossa humanidade sem uma graça especial do meu Pai. Pedi-lhe que se dignasse conceder a mesma graça a todos os que empreendem viagens por sua glória e pela salvação das almas, fazendo-os chegar ao termo de seu caminho com saúde, a fim de que possam efetuar os próprios desígnios e pôr em prática os próprios desejos, quando são efetivamente para cumprir a vontade divina. O Pai prometeu-me tudo. Supliquei-lhe ainda que, da mesma maneira que se dignasse lançar por terra todos os ídolos, por onde eu passava, se dignasse derrubar todas as paixões que reinam na alma daqueles que se empenham em ações semelhantes. Estas, de mérito que nisto teria adquirido, e que são a soberba, a ambição, a estima de si mesmo e a vanglória, daí eu orei ao Pai com grande instância, a fim de que com a graça e luzes poderosas ajudasse a todos aqueles que empreendem este ofício de tanta glória de meu Pai, e salvação do próximo e proveito próprio, a fim de que, derrubados por terra os ídolos da soberba, ambição, etc., pudessem dar a devida glória ao Pai e alcançar o prêmio prometido. De outra maneira, seria vã tanta fadiga. O Pai prometeu-me realizá-lo em verdade, não omitiu, nem omite fazê-lo. E crede, muito duro e obstinado é o coração que não se rende à graça e resiste às luzes divinas. E nele está muito radicada a soberba e a vã estima de si, a pretender a glória devida somente ao Pai e a manter de pé quase à força os ídolos das suas paixões, quando ao Pai não podem resistir os próprios demônios, os quais, às suas ordens, cedem e se dissipam. Súplica ao Pai uma hospedagem. Pedi-lhe dignasse fazer-me encontrar uma pequena casinha naquela cidade, a fim de poder retirar-me com minha dileta mãe e o fidelíssimo José, e não permitisse que aqueles bárbaros perturbassem minha cara mãe com a sua companhia. O Pai mostrou-se muito pronto e condescender a tudo que eu pedia. Assim, com toda a benignidade e amor, mostrava-se disposto a conceder-me o que eu quisesse, de modo que se eu lhe houvesse pedido ser tratado com muita cortesia por aquela gente e tivesse querido ter todas as facilidades, não teria deixado o dileto Pai de fazer com que as encontrasse, embora naquela nação fosse por natureza muito bárbara e cruel. Só o meu aspecto era suficiente para conciliar o amor dos corações mais duros e bárbaros. Mas, visto que desejava sofrer em tudo e ser desprezado, o Pai mantinha uma espécie de cortina sobre minha humanidade, a fim de que a atração admirável que exercia por estar nela escondida e a ele unida à divindade não excitasse todos os corações ao amor e à homenagem à minha presença.
Na verdade, se minha humanidade se houvesse revelado qual era efetivamente em si mesma, pela união com o Verbo, teria trazido a si todos os povos pela admirável atração amorosa que eu possuía. Mas tudo estava oculto e só aparecia quanto podia impelir os corações ao amor e à compaixão que naturalmente desperta qualquer outra simples criatura, embora a beleza natural de minha humanidade pudesse incitar qualquer um a amar-me distintamente. De tudo isto, preferi privar-me, a fim de que cada um pudesse usar para comigo da crueldade que quisesse. Uma vez que viera ao mundo para sofrer em tudo, não quis admitir qualquer regalo, nem ser por alguém estimado, reverenciado, tido em grande conta, abraçando de bom grado qualquer padecimento, desprezo, injúria, insulto e toda espécie de padecimento, ao qual se havia sujeitado a minha pessoa por amor ao homem ingrato, para ensinar-lhes a verdadeira estrada que conduz ao reino dos céus. Sabia ainda ser aquela a vontade de meu Pai e com todo o afeto submetia a ela, constituindo para mim o maior prazer e consolo, fazer a vontade de meu Pai com grande instância. Lhe pedia muito frequentemente que inserisse semelhante sentimento no coração de todos os meus irmãos, a fim de que encontrem ainda todo gosto em executar a vontade divina e vivam desprendidos de todas as outras coisas, privando-se dos gostos, satisfações, comodidades, para fazer toda a vontade do Pai. Prometeu-me realizá-lo, Pai, mas a criatura está tão apegada aos prazeres do mundo, dos sentidos e à própria vontade, que muitas vezes resiste à graça divina, quando com fortes estímulos a inspira a cumprir as vontades de meu Pai. Exortação à sua pessoa, à sua esposa. Deveis estar pronta, esposa caríssima, não confieis em vós mesma, mas recorrei sempre ao Pai, que Ele se digne oferecer-vos as potentes auxílios que vos são necessários para seguirdes prontamente sua vontade em todas as coisas, com a perfeição e a resignação com a qual foi executada por mim, vosso exemplar. Por isto ainda quis sujeitar-me a tais sofrimentos, como já o viste, no intuito de que fosse imitado por aqueles que ambicionam andar por onde eu andei.